Nós sabemos que o ser humano, ele foi criado de forma perfeita quando ainda estava no Jardim do Éden. E ali ele poderia desfrutar de todas as maravilhas que Deus havia criado. Mas de tudo que o ser humano poderia desfrutar no Jardim do Éden, havia uma coisa que era muito superior a todas as demais. O ser humano poderia desfrutar da vida eterna, o ser humano poderia desfrutar da companhia dos anjos, o ser humano poderia desfrutar de todas as árvores, de todas as maravilhas, os animais que Deus havia criado. Mas o grande presente que o ser humano possuía, o maior gozo que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, era justamente desfrutar da presença de Deus. Da presença de Deus. De tudo que o ser humano tinha, essa era a maior dádiva que o ser humano recebeu no momento em que ele foi criado, dentro do lugar de perfeição. Desfrutar da companhia, da presença constante de Deus, era de fato um privilégio enorme que foi concedido para aquele jovem casal. Mas havia condições para que Adão e Eva desfrutassem da companhia de Deus por toda a eternidade. Entretanto, as condições não foram satisfeitas pelo casal. Diz o dom profético que antes de que o ser humano pudesse ser colocado eternamente fora da tentação, longe da tentação, primeiro ele deveria provar a sua fidelidade para com o Criador. Antes que o ser humano pudesse gozar da presença de Deus por toda a eternidade, ele precisava primeiro mostrar para Deus que ele era fiel, que ele era confiável, que ele amava aquele que havia criado, os criado. E, queridos, nós sabemos muito da história, nós somos conhecedores da história, não precisamos entrar em detalhes dentro desse evento. Sabemos que o ser humano não cumpriu com o requisito, e por não cumprir com o requisito, ele agora é tirado da presença de Deus. E, na verdade, o ser humano não foi tirado da presença de Deus, mas ele voluntariamente escolheu sair da presença de Deus. Porque o ser humano escolheu pertencer a um outro governo que não o de Deus. E, queridos, foi um enorme privilégio concedido para o ser humano estar na presença de Deus, gozar dos atributos de Deus por meio da sua glória no caráter deles. Sabemos que Lúcifer ele foi expulso do céu por possuir qual tipo de desejo? Lúcifer ele queria ser o quê? Ele queria ser igual a Deus. Não é essa revelação que a Bíblia nos faz? Nasceu no coração de Lúcifer o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Mas, queridos, quando nós vamos recorrer ao livro de Gênesis para entender o relato da criação do ser humano, a Bíblia nos instrui que o ser humano foi criado de qual forma? O homem foi criado conforme a imagem de Deus. Vocês já pararam para pensar que o ser humano possuía aquilo que Lúcifer tanto quis e nunca lhe foi dado? E nós conseguimos essa grande bênção, e o que a gente fez com ela? A gente simplesmente abriu mão dela. Voluntariamente abrimos mão do maior privilégio que já foi concedido a qualquer criatura. O privilégio de ser semelhante a Deus. E não sendo mais agora semelhante a Deus, fomos tirados da presença de Deus. Mas agora, amados, eu tenho certeza que no coração de cada um de nós há um desejo ardente. O desejo de mais uma vez viver e habitar por toda a eternidade na presença de Deus. Não é esse o desejo que arde nos nossos corações? A nossa grande esperança não é estar na presença de Deus? Queridos, o céu ele poderia ter todas as suas maravilhas, se nós ainda assim fôssemos privados da presença de Deus, o nosso gozo jamais poderia ser completo. Porque a maior bênção concedida é justamente estar ao lado do nosso Criador, ao lado daquele que nos fez, ao lado daquele que um dia nos redimiu por seu infinito amor. Então nós precisamos compreender agora como é que nós podemos voltar para a presença do Onipotente. Precisamos compreender quais são os requisitos, qual é o caminho, quais são as formas, qual foi o plano arquitetado para que o ser humano, mais uma vez, esteja na presença do Senhor.
E é justamente com esse objetivo que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, em seu capítulo 6. Sexto capítulo de Isaías. Isaías capítulo 6, a leitura a partir do primeiro versículo. Aqui nós temos a escolha, o chamado profético e consagração do profeta Isaías. E a partir do versículo 6 nós lemos assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, aqui Isaías, ele presenciou uma visão gloriosa do trono de Deus. E quando ele olha para o trono de Deus, ao lado do trono de Deus nós temos 2 serafins. Cada um dos serafins possuía quantas asas? 6 asas. O que eles faziam com as suas 6 asas? Com 2 asas eles faziam o quê? Cobriam os pés. As outras 2? O rosto. E as outras 2? Eles voavam. Queridos, por que os serafins, eles cobriam o rosto diante da presença de Deus? Por causa da glória de Deus. Os serafins são santos, completamente santos. Nesses serafins aqui que Isaías viu, existe alguma mancha de pecado? Em algum momento da vida desses serafins, eles tiveram qualquer mínimo pensamento que não estivesse em conformidade com a perfeita vontade de Deus? Não? E mesmo assim eles tinham que cobrir o rosto por causa da glória de Deus? Sabe o que isso significa? Que na presença de Deus, mesmo aqueles seres que são santos, eles se sentem indignos por estar na presença daquele que é santo. Santo e santo. Queridos, mesmo os seres que conservam a sua santidade da criação até o momento presente, mesmo aqueles seres que nunca cometeram o menor pecado, mesmo aqueles seres que nunca se afastaram no mínimo da vontade de Deus, mesmo esses seres, eles se acham indignos de estar na presença de Deus. Amados, se os seres mais santos que existem no universo, os seres criados, que são serafins, eles se sentem dignos de estar na presença de Deus, ainda que com a sua santidade, como é que nós poderemos estar agora na presença de Deus? Nós que temos inúmeros pecados na nossa conta, nós que vivemos muitas vezes diariamente em desconformidade com a vontade de Deus, nós que nos rebelamos contra o governo de Deus, nós que temos pensamentos impuros, nós que falamos palavras impuras, nós que quase que diariamente estamos transgredindo a lei de Deus, como que nós poderemos mais uma vez estar na presença de Deus, se nem os seres santos se sentem dignos de estar na presença de Deus? Vocês começam a entender a problemática que a gente está começando a construir aqui no início da mensagem? A plena impossibilidade que nós temos de poder estar na presença de Deus mais uma vez. Quando Isaías, ele se coloca na presença de Deus e ele contempla a glória de Deus, as palavras de Isaías são quais? Isaías olha para Deus e ele acha que ele vai morrer naquele mesmo instante. Por quê?
Ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de homens que têm lábios impuros, e os meus olhos, eles estão contemplando a glória do Senhor, a glória do Senhor dos Exércitos. Glória que pode facilmente consumir qualquer pessoa que nela esteja habitando o pecado. Avançando um pouco mais, livro de Salmos. Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5, leitura a partir do versículo 4. Salmos 5, versículo 4. Na minha tradução eu leio assim: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Agora, vindo um pouquinho mais, livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Mais ali no finzinho do Antigo Testamento, no primeiro capítulo, no versículo 13. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13. O profeta diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. O Senhor é tão puro, Ele é tão santo, que Ele não pode nem ao menos ver a prática do mal. O Senhor não pode ver, Ele não pode contemplar a opressão. Tamanha é a pureza e santidade que carrega o nome do Senhor. E agora eu reforço a pergunta para os irmãos. Irmãos, como que nós podemos nos colocar diante da presença de Deus, de um Deus que é tão santo que nem os seres santos se sentem dignos de estar na presença dele? Como que nós podemos nos colocar na presença de Deus, de um Deus que não consegue nem ver o mal, de tão santo e puro que ele é? Um Deus que não consegue nem contemplar a opressão, de tão santo e puro que são os seus olhos e o seu nome. Queridos, eu fico olhando, quando eu leio esse versículo, eu fico meditando na minha vida. Ele me leva a uma reflexão profunda da minha vida. E queridos, quando eu olho para a minha vida, eu vejo tantas manchas de pecado, eu vejo tantas coisas que ainda estão em desconformidade com a vontade de Deus. Eu vejo tantas práticas que são reprováveis diante da Bíblia. Eu vejo tantas coisas que a Bíblia me pede para fazer de uma forma e eu faço de outra. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo tantos pensamentos impuros. Eu vejo tantas ações que são contra o governo de Deus. Eu vejo tanta coisa que está em desarmonia com a vontade de Deus. E agora eu olho para a Bíblia e a palavra de Deus me diz que a pureza de Deus é tão grande que Ele não pode nem ver o mal. E o único sentimento que pode brotar no nosso coração é o mesmo sentimento que brotou no coração do profeta Isaías. Senhor, como eu vou permanecer na Tua presença, Senhor? Com uma vida toda suja, com uma vida tão pervertida, tão manchada pelo pecado. Como permanecer na presença de um Deus que é santo, 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 irmãos, com toda a sujeira que a gente carrega na nossa vida? Irmãos, como é que nós queremos nos colocar diante da presença de Deus com tantos pecados que a gente tem carregado dentro do nosso coração e que têm sido acariciados por tantos anos? Como se colocar na presença desse Deus e não ser consumido pela sua glória? Queridos, como estar na presença de Deus com a vida tão torta que a gente leva? Com o cristianismo tão superficial que a gente leva na nossa geração? Queridos, olha quão pouco estudo da palavra nós temos.
Quão pouca consagração há no nosso tempo. Queridos, olha o tempo ínfimo que nós separamos dos nossos dias para dedicar à oração. Amados, olha o tempo que nós separamos das nossas vidas para Deus. Olha o tempo que Deus tem disponível nas nossas vidas. Queridos, se a gente de fato quisesse ter pelo menos a mínima chance de estar na presença de Deus, era para a gente estar vivendo completamente diferente. Como é difícil no nosso tempo a gente fazer qualquer tipo de evento que tenha alguma coisa a ver com religião. Quantas igrejas e membros a gente não tem dentro desse distrito, amados? E a gente vai fazer uma vigília e tem vários bancos que ficam vazios. Agora sai convidando todos os irmãos para fazer qualquer coisa que tenha cunho mundano. Convida as pessoas para assistir um jogo de futebol, convida as pessoas para ir almoçar num restaurante. Irmãos, você consegue praticamente todo mundo. Agora as coisas que são da palavra de Deus, as coisas que são para nos elevar, para nos enobrecer, é sempre muito difícil de fazer, amados. E mesmo assim, muitas vezes nós sentimos que estamos vivendo na presença de Deus. Queridos, nem os seres que são santos, eles se sentem dignos de estar na presença de Deus. Por que nós, com a nossa vida toda torta, com a nossa vida tão manchada pelo erro e pela iniquidade, nós achamos que continuando da forma como nós vivemos hoje, um dia nós habitaremos na presença de Deus? Se levanta diante de nós, apresentado pela própria palavra de Deus, uma grande impossibilidade. É impossível, da forma como nós vivemos hoje, um dia nós sermos mais uma vez introduzidos diante da presença do Eterno. É impossível, da forma que nós nos comportamos, pensamos, agimos, é impossível, com o caráter defeituoso que nós temos hoje, que nós nutrimos hoje, nós mais uma vez estarmos vivendo ao longo de toda a eternidade, diante da presença daquele cuja glória é inacessível. Mas, queridos, a impossibilidade humana, ela é uma possibilidade divina. Glória a Deus por isso, amados. A nossa impossibilidade, ela se transforma numa plena possibilidade de Deus. A nossa incapacidade, ela na verdade é a plena capacidade de Deus. Aquilo que nós não conseguimos fazer, é plenamente possível que Deus faça por nós. E a pergunta, queridos, onde é que nós encontramos a resposta? A resposta que nos indique a maneira pela qual, mais uma vez, nós poderemos estar na presença de Deus. Onde é que nós encontramos, queridos, o caminho para que o homem caído ele possa voltar para a presença do eterno e majestoso Deus? Aonde, queridos? Onde está a resposta? Aonde está a chave? Aonde que está? Onde é que a gente consegue compreender como que o ser humano defeituoso, falho e débil, ele pode voltar a habitar juntamente com os anjos na glória de Deus? A resposta está onde? A resposta está no santuário. É por isso que de todas as mensagens que nós possuímos, a mais importante é a mensagem do santuário. Porque todas as respostas que nós precisamos na nossa vida, todas as respostas que nós precisamos em matéria de religião, nós encontramos essas respostas dentro do santuário. O santuário nos revela tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa salvação. O santuário, ele nos mostra como é que Jesus, ele vem até o nosso encontro, ele transforma a nossa realidade, ele transforma a nossa vida, ele transforma todo o nosso ser, e ele nos mostra como é que finalmente
no final da nossa jornada, o Senhor vai mais uma vez introduzir o ser humano no Éden. Ele nos mostra como que o ser humano caído e falho, mais uma vez, vai ser colocado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos, a mensagem do santuário é a essência das nossas mensagens. Se nós não conhecermos a mensagem do santuário, automaticamente nós não teremos conhecimento de nenhuma doutrina praticamente que nós possuímos. Porque é justamente de dentro do santuário que serão desvendadas todas as doutrinas importantes que nós, como um povo remanescente, possuímos, acreditamos e pregamos às outras pessoas. E é por isso que estamos aqui reunidos, queridos. Porque nós queremos compreender a forma que foi elaborada por Deus para que a gente pudesse voltar à presença dEle. Amém. Nós estamos aqui, queridos, porque nós temos o desejo de abandonar esse mundo, de abandonar todo o pecado que um dia nos separou de Deus, para que a gente possa habitar com Ele por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. O profeta Isaías, queridos, é muito claro. O profeta diz que os nossos pecados fazem o que entre nós e Deus? Eles causam separação. Eles velam, eles cobrem o rosto de Deus de nós. Queridos, se o pecado foi o responsável por nos tirar da presença de Deus, e estando aqui no mundo, o pecado é responsável para nos afastar da presença de Deus, a resposta para que a gente possa voltar a habitar na presença dEle, consequentemente, vai ter que fazer o que com o pecado? Vai ter que destruí-lo. Parcialmente. Se Deus ele remover, destruir o pecado da nossa vida parcialmente, isso vai nos ajudar mais uma vez a estar na presença dele? Não. Aquilo que nos afastava muito, se for diminuído, vai nos afastar pouco, mas ainda assim vai nos afastar da presença dele. Então é um pecado, é uma barreira que precisa ser removida por completo. A menos que o pecado seja removido por completo, jamais nós poderemos voltar à presença de Deus. E agora vem então o santuário. O santuário nos mostrando, Deus nos mostrando de forma didática, ilustrativa, por meio do santuário, dessa doutrina, a forma que Ele mesmo planejou, a forma que Ele mesmo desenvolveu e a maneira que Ele mesmo está executando para salvar o ser humano e mais uma vez levá-lo para as mansões celestiais. E o interessante da mensagem é que ela foi desenvolvida por Deus, foi Deus quem arquitetou, é Deus que está executando, é Deus que nos mostra, é Deus que nos revela, é Deus que faz tudo ao longo da mensagem inteira. A mensagem do santuário, na verdade, é a revelação de um presente que Deus está entregando para a humanidade. O presente de nós podermos finalmente abandonar as nossas vestes de injustiça e podemos mais uma vez sermos revestidos da justiça de Jesus. E estando nós revestidos finalmente da justiça de Cristo, não poderemos nós habitar na presença do Todo-Poderoso? Com certeza poderemos. Não com a nossa justiça, mas com a justiça que vem, aquela justiça que vem de Jesus. Amém. É a única forma que nós temos de voltar para a presença do nosso Pai. E queridos, a mensagem ela é ampla. Não é fácil tirar o ser humano do pecado. O pecado foi um elemento tão danoso, tão destrutivo. O pecado ele causou uma ruína tão grande na raça humana que Deus teve que elaborar e desenvolver um complexo plano para nos libertar dessa escravidão. A Bíblia é clara em nos dizer que o pecado ele faz com nós o quê? Ele nos coloca numa condição de escravidão. Por que ele nos coloca numa condição de escravidão? Porque o escravo ele não pode fazer a sua própria vontade. O pecado não permite que a gente faça a nossa própria vontade. Ele governa sobre as nossas vidas. Mas veio então um plano de Deus para nos libertar da escravidão e nos levar no caminho de volta até a presença do Todo-Poderoso. E queridos, onde começa a mensagem do santuário?
Para mim, na minha concepção, uma das melhores formas de se iniciar a mensagem é justamente com as palavras: vindo, porém, a plenitude dos tempos, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho. A mensagem começa no momento em que Deus envia o seu Filho para salvar a cada um de nós. E quando o anjo, ele foi dar revelação para Maria da vinda de Cristo, ele disse que o nome dele seria Jesus. Por que o nome seria Jesus? Porque ele faria o quê? Porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Ele salvaria o povo do grande problema que eles têm. Ele salvaria o povo do único problema, da raiz de todo problema que foi desenvolvida, para que mais uma vez o ser humano fosse tirado da condição de miséria e fosse revestido da justiça de Cristo para viver na glória de Deus. Então, vindo, porém, a plenitude dos tempos, não foi em um momento aleatório que Cristo veio para o nosso mundo. Não foi por acaso que Cristo ele nasceu aqui no nosso mundo. Foi justamente na plenitude dos tempos, foi no momento exato que Cristo nasceu. Teria que ser naquele exato segundo, amados. Não poderia ser um dia antes, não poderia ser um dia depois. Tinha que ser naquele momento, foi no momento certo que Cristo nasceu. Nasceu para a nossa libertação e para a salvação de cada um de nós. E queridos, de todas as vidas que nós podemos ler ao longo de toda a Bíblia, ninguém teve uma vida tão sofrida quanto a vida de Jesus Cristo. E queridos, o mais glorioso disso é que Cristo, ele já sabia de todo o sofrimento que ele passaria antes mesmo de passar pelo sofrimento. E ainda assim ele manteve o plano dele. Ainda assim Cristo veio em resgate de cada um de nós. E amados, quando Cristo veio a esse mundo, haveria possibilidade dele cometer algum tipo de pecado? Era possível ou era impossível que o Filho de Deus, revestido de natureza humana, cometesse um pecado na terra? Era possível? Todos concordam que era possível, que Jesus poderia cometer um pecado, que era uma possibilidade que existia do Filho de Deus cair aqui nesse mundo. Todos concordam com isso? E se o Filho de Deus cometesse esse pecado, que os irmãos apontaram como sendo uma possibilidade, o que deveria acontecer com ele? Ele poderia voltar para a presença de Deus? Não. Isso quer dizer que a existência de Cristo se encerraria por todo sempre? Sim ou não? Sim, amados. Se ele tivesse cometido o pecado, que nós vimos que é uma possibilidade, havia possibilidade, se essa possibilidade tivesse sido consumada, Jesus ele seguiria o caminho de todos os mortais. E assim como muitos já morreram nesse mundo, Jesus seria mais um a encerrar a sua vida aqui nessa terra. Será que o risco é grande ou não? O risco é grande demais, queridos. Mas Jesus estava disposto a arriscar a sua própria existência para salvar cada um dos membros da família humana. Jesus estava disposto a ser privado por toda a eternidade da presença do Pai. Mas para que assim ele pudesse redimir os pecados de uma raça que havia caído. E vindo então a plenitude dos tempos, no momento certo, Deus envia o seu Filho. E aí nós conseguimos compreender um pouco, mas muito pouco, da mensagem de João 3,16. O que João diz para a gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora o Senhor, movido por um amor indescritível, inexplicável, inexprimível, agora ele envia o seu único Filho, o unigênito, aquele que habitou com ele por todos os anos da eternidade. Ele o envia por amor de cada um de nós. E agora vem Cristo cumprir a sua missão aqui nesse mundo.
Cristo foi a pessoa, com certeza, que passou pelo processo de maior rejeição em toda a história da nossa humanidade. A palavra de Deus nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Queridos, não é sofrido a gente passar por processo de rejeição? Não é difícil a gente suportar a rejeição das outras pessoas, pessoas que nós amamos? Não causa sofrimento na nossa vida? Queridos, Cristo, ele veio salvar um povo que carregava o seu nome. Mas quando ele chegou, foi justamente o povo que ele veio salvar, que foi responsável por tirar a sua própria vida. Quanta rejeição passou o nosso mestre. Rejeitado em todos os anos da sua vida. E Cristo, ele teve que enfrentar a maior de todas as tentações e provações. Diariamente nós somos provados, mas amados, eu penso que no momento, agora é um argumento meu, um pensamento individual, mas eu penso que quando Cristo veio a esse mundo e Satanás olhou, juntamente com todos os demônios, olhou o Filho de Deus sendo revestido da humanidade, eles juntos arquitetaram um plano. E eles podem ter pensado mais ou menos assim: se nós fizermos com que uma pessoa caia, ela vai perder apenas a sua própria salvação. E no máximo ela pode ocasionar a ruína de algumas outras pessoas. Mas e se o Filho de Deus cair? A queda dele ocasionará a ruína de quantas pessoas? Todas. A raça inteira. Cristo era em todos os momentos tentado pelo inimigo. Porque se ele cometesse o menor pecado que fosse, a esperança da raça inteira ia acabar em consequência. E o desejar de todas as nações, ele aprofunda esse conhecimento de tal forma que diz que o Senhor Jesus, ele não poderia ceder à impaciência nem mesmo por um olhar, que ele não seria aceito como o Cordeiro de Deus, puro, perfeito, imaculado, para redimir o pecado da humanidade. Ele precisava resistir às tentações em todos os momentos da vida. De todas as hostes demoníacas que perseguiam o Filho de Deus, ele precisava suportar as tentações. Precisava suportar as tentações porque ele estava agindo em nosso lugar e para a nossa salvação. E agora o Filho de Deus, ele vai desenvolvendo a sua vida, ele vai crescendo em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade. Nós sabemos que quando Jesus veio para esse mundo, ele não tinha nenhuma honra, nenhuma glória mundana, humana. O Filho de Deus, ele veio destituído de toda beleza, ele veio destituído de todos os bens materiais. Ele não tinha nada dessas coisas, ele passava por privações. Tanto é que o próprio Jesus, ele certa vez disse que as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Uma vida de sofrimento, uma vida de provação, uma vida completamente vivida em amor ao próximo. Por ele mesmo, ele não precisava passar por aquela situação. Se ele estava passando por aquilo, ele estava passando por causa de cada um de nós, que um dia transgredimos a lei e carecíamos de perdão. E nós sabemos muito bem que para haver remissão de pecados é necessário do quê? É necessário de derramamento de sangue. Mas pode ser qualquer sangue derramado para remir o pecado da humanidade? Não. Deveria ser derramado o pecado de alguém que ao mesmo tempo estivesse com a divindade e a humanidade, fizesse um elo de ligação entre Deus e o homem. Apenas um sangue era precioso o suficiente para remir o pecado da humanidade, que era justamente o sangue do Filho de Deus. E agora Cristo, ele avança em toda a sua vida, Cristo, ele vive em perfeita conformidade com a vontade de Deus, e ele a cada dia enfrenta a tentação por meio do auxílio que ele conseguia com as forças de Deus, e ele faz isso tudo em nosso lugar, até que chega o momento que após toda essa vida de sofrimento, o Filho de Deus, ele precisa ser entregue por cada um de nós.
Cristo, ele vive uma vida perfeita, em perfeita obediência, para nos conceder um exemplo de vida, um modelo para que nós possamos seguir as pisadas. Mas é necessário que ele consiga também a remissão dos nossos pecados. Se ele nos desse o modelo, mas não desse a remissão, se ele nos concedesse um perfeito exemplo de conduta, mas não nos desse o perdão dos pecados, de nenhuma serventia nos valeria esse exemplo dado. E agora Cristo é concedido para os momentos finais da sua trajetória aqui nesse mundo. E queridos, o dom profético, ele nos traz uma frase que eu acho linda, que na verdade é uma instrução, é uma orientação que nós temos. E o dom profético diz que far-nos-ia muito bem separar alguns minutos de todos os nossos dias para que nós pudéssemos refletir um pouco no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Muitas vezes parece que a gente já viu tanto sobre o sacrifício de Cristo que fica algo automático na nossa mente, a gente já sabe tudo que aconteceu. Mas o fato de nós não estarmos constantemente rememorando aquilo que Cristo um dia fez por nós, vai tirando um pouco da grandiosidade do feito de Cristo. Parece que tira um pouco da grandeza do sacrifício, da obra que Cristo desempenhou por cada um de nós aqui nesse mundo e que ainda está desempenhando lá no santuário celestial. E agora Cristo, ele caminha para os seus últimos momentos nessa terra. E quando Cristo, ele chega diante de Jerusalém, no momento em que nós vamos ter ali a entrada triunfal de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus revela que Cristo fez o quê? O que Cristo fez quando ele olha para a cidade de Jerusalém? Cristo chora. Mas queridos, Cristo está chorando por contemplar no Getsêmani os momentos de agonia que ele teria na presença de Deus? Será que naquele momento Cristo ele está chorando por contemplar todo o caminho de sofrimento que ele teria até chegar no Calvário, no lugar em que ele haveria de entregar a sua própria vida? O choro de Cristo, o pranto profundo de Cristo é por causa da sua própria pessoa? Não. Não obstante o sacrifício, não obstante o sofrimento que Cristo teria ao longo de toda aquela semana, o choro de Cristo não era por ele. O choro de Cristo era por quem? O choro de Cristo não era simplesmente por Jerusalém. O choro de Cristo era principalmente para a última geração desse mundo. Olhando para os eventos futuros, Cristo viu que a última geração ela estaria numa condição espiritual tão degradada e arruinada que ela estaria repetindo erros muito piores do que foram cometidos pelo povo de Israel naquela época. Queridos, quando Cristo olhou para Jerusalém, e o desejado relata da seguinte forma: a majestade do céu em prantos. Os anjos olharam para o pranto de Jesus e os anjos ficaram assombrados com o pranto que Jesus estava tendo naquele momento, com a profundidade do choro de Cristo ao olhar por Jerusalém. E o choro, as lágrimas de Jesus que caíram naquele momento, foram lágrimas derramadas por minha causa. Porque Cristo olhou para mim na minha geração e viu que a minha vida estava muito pior do que aquelas pessoas que iniciaram o cristianismo. O choro de Cristo naquele momento era por causa da nossa igreja, porque ele viu que a nossa igreja estaria numa condição espiritual muito pior da condição que estava Israel e que ocasionou a destruição da cidade no ano 70. O choro de Cristo era por nossa causa, amados. Era por nossa causa. Era pela fraqueza que a última geração ia possuir aqui nesse mundo. Mas glória a Deus, porque a fraqueza do homem é uma oportunidade que Deus tem para revelar o quê? Para revelar o grande poder que Ele tem para operar o milagre da salvação nas nossas vidas. Amém. E agora Cristo, Ele avança em um momento em que Ele chega até o Getsêmani. Queridos, a gente não consegue compreender a angústia que o nosso Mestre passou por cada um de nós. A angústia tão grande que fez com que Ele fizesse o quê?
O que aconteceu com Cristo no Getsemane? Suou sangue. Queridos, quanta angústia, o peso do pecado da humanidade inteira sendo depositado sobre as costas de um só homem. A gente já sofre por ter que carregar só o nosso próprio pecado. Os nossos pecados, eles já ocasionam um fardo tremendamente pesado sobre nós. Imagina o pecado da humanidade inteira, de todas as gerações, de todos os séculos de mundo que nós temos, sendo depositado sobre as costas de uma só pessoa. Que agonia, que sofrimento, irmãos! E mesmo assim o Salvador, ele se mantém firme, tentando buscar forças junto com o Pai. Os discípulos que deveriam estar nesse momento junto ali com Cristo em oração, para dar algum amparo humano para Ele, era justamente aqueles que foram os primeiros a dormir. Aqueles que estavam ali para dar um consolo para o Salvador, por 3 vezes dormiram, até que o Salvador, ele teve que ficar só. E a jornada de Jesus aqui nesse mundo foi praticamente sozinha, amados, praticamente sozinho. Mas Cristo, ele resiste à agonia do Getsemane, porque ele sabe que era necessário que ele padecesse por todas essas coisas, para nos dar a salvação, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados. Cristo agora, no momento em que ele é traído justamente por um dos seus discípulos, agora ele é levado para o interrogatório. Aquele que era inocente, plenamente puro, foi acusado de blasfêmia contra Deus. Aquele que nunca havia cometido um pecado, estava sendo agora julgado e sentenciado como um pecador comum. E entre uma humilhação e outra, entre uma zombaria e outra, Jesus foi duramente chicoteado por 2 vezes. Levado para Anás, depois levado perante Caifás, de Caifás levado perante Pilatos, de Pilatos levado para César, depois volta para Pilatos de novo, parecendo um bandido terrível, mas era ali a única esperança que o mundo possuía de salvação. Quanta humilhação o Filho de Deus teve que passar aqui nesse mundo. E depois de toda a humilhação, depois de toda a dor física que Cristo teve que experimentar, nas 2 vezes em que ele foi cruelmente chicoteado por soldados romanos, mesmo após estar com a sua pele toda dilacerada, queridos, ninguém manifestava simpatia pelo Filho de Deus. Não tinha uma única pessoa que pudesse olhar para o Filho de Deus e manifestar a Ele uma mínima compaixão de uma pessoa que estava sendo julgada e executada por algo que ela nem tinha feito. E agora, os soldados, eles pegam um emaranhado de espinhos, transformam aquilo numa espécie de coroa e enfiam com brutalidade na fronte do nosso mestre. Queridos, quanta ruindade, maldade no coração estava motivando aqueles homens a cometerem tantas atrocidades com o nosso mestre. E agora Cristo, ele se mantém, como o profeta Isaías é muito claro, como uma ovelha muda. Ele foi levado diante do matadouro. Em sua boca nunca foi achada a menor murmuração pela condição em que ele estava. Cristo nunca reclamou, nem do mínimo que fosse, das coisas que estavam acontecendo com ele, porque ele sabia que era necessário que o Cordeiro fosse morto para que a humanidade tivesse oportunidade de salvação. E agora Cristo é levado, coloca uma pesada cruz nos seus ombros, para que ele pudesse trilhar o seu caminho rumo ao Monte do Calvário. A condição física de Cristo era tão deplorável que ele nem estava conseguindo manter o próprio peso do seu corpo. Tamanha era a fraqueza que estava no nosso Mestre. Por 2 vezes Cristo cai ao chão com o peso da cruz que é colocada nos seus ombros. Após a 2ª vez, os soldados, ao olharem para Cristo, compreendem que é impossível que ele levasse aquela cruz. Ele jamais conseguiria carregar a cruz.
Eles tentam agora chamar alguma pessoa para ajudá-lo, mas ninguém queria passar pela humilhação de carregar uma cruz até o Calvário. Até o momento em que o homem dá um mínimo olhar de compaixão para ele. Então eles já pegam aquele homem, o arrastam e faz com que ele ajude a Cristo a carregar a cruz até o Calvário. Chegando ali, os soldados pegam grandes pregos e enfiam nos pés e nas mãos de Jesus. O dom profético diz que quando o prego foi colocado na mão de Cristo e a primeira martelada foi dada, Maria, ao olhar para aquela cena, caiu como que morta no chão. Ela não conseguiu contemplar a agonia que o seu próprio filho estava passando naquele momento. Então eles a retiraram para que ela não visse mais aquela cena. Após ser pregado na cruz, agora a cruz ela foi posta justamente sobre o buraco que havia sido feito. E queridos, o dom profético mais uma vez, desejar de todas as nações, diz que quando a cruz ela foi erguida, e no momento em que ela entra no buraco, que traria sustentação para ela ficar de pé, quando ela é erguida e bate no chão, o que acontece com Jesus? Ele violentamente é lançado para baixo. Só que as suas mãos estão pregadas na cruz. Os pregos dilaceraram quase que por completo a carne de Jesus. E o dom profético diz que isso produziu em Cristo a mais intensa agonia. Todos os anjos dos céus foram obrigados a descer para que eles contemplassem de perto a morte do Filho de Deus. Ao redor da cruz de Cristo estavam todos os anjos do céu, até mesmo o próprio Deus estava de frente da cruz, contemplando a Jesus. Era necessário que o universo inteiro compreendesse o quão danoso é o pecado. Era necessário que os seres dos outros mundos, era necessário que os anjos que nunca caíram compreendessem que é difícil perdoar o ser humano do seu pecado. Era necessário que todos vissem o quão ruim é o pecado para a humanidade. Era necessário que todos que estão no mundo e no universo pudessem saber perfeitamente o custo da salvação do ser humano. Os anjos se movimentando para tentar salvar o Filho de Deus, mas eles não poderiam intervir naquela cena, porque se Cristo não morresse, o ser humano não poderia ser perdoado de seus pecados. Queridos, vocês imaginam o peso no coração de Deus naquele momento? O Deus eterno, todo-poderoso, tendo que contemplar a morte daquele que habitava com ele na eternidade. O desejar de todas as nações diz: não pensem que foi sem sofrimento que Deus entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Pesou no coração de Deus o plano que Cristo apresentava para morrer em nosso lugar. Mas mesmo assim, quando nós lemos Isaías capítulo 53, diz que Deus se agradou de vê-lo morrendo. Por quê? Porque ele sabia, amados, que só tinha um caminho para o ser humano voltar para a presença dele. Deus escolheu voluntariamente passar pelo sofrimento juntamente com Cristo, porque ele queria que o ser humano, mais uma vez, habitasse na eternidade, na glória dele. Isso é amor, amados. Olha como começa a mensagem do santuário. Que profundo, queridos. Até que chega um momento que Cristo ele entrega o seu Espírito ao Pai. A carne já não mais suportou os últimos eventos. E agora o Salvador finalmente pode descansar e encontrar repouso na morte. No momento que Cristo estava sendo levado para ser crucificado, até mesmo os discípulos o abandonaram. Verdadeiramente ele foi sozinho entregar a sua vida por cada um de nós. Agora Cristo é sepultado, e no momento que ele é sepultado, Satanás ele pode ter suspirado e ele pode ter bradado o triunfo da vitória. Estava então o Filho de Deus morto e sepultado.
Passou-se a sexta-feira e Satanás em regozijo e festa junto com os anjos caídos. Satanás, ele passa o sábado em regozijo junto com os anjos caídos. Está morto o Filho de Deus. Mas, queridos, a nossa esperança, ela não se baseia unicamente no Cristo que morreu. Porque Cristo, ele morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita para a redenção de cada um de nós. E no momento certo, queridos, agora Cristo, Deus nos céus, Jeová, ele chama um anjo poderoso em poder. O mesmo anjo que havia anunciado a vinda de Cristo para Maria, ele foi comissionado agora por Deus para que ele viesse dar a vida mais uma vez, chamar a vida o Filho de Deus. Agora esse anjo, com um brilho muito superior à luz do sol, ele vem na velocidade de um raio. E quando ele chega à terra e que os soldados que estão protegendo o túmulo contemplam a glória daquele anjo, eles caem no chão como se estivessem mortos. O anjo, com incrível facilidade, remove a pesada pedra que tampava o túmulo de Jesus. E agora o anjo, ele olha para dentro do túmulo e ele brada em alta voz: Jesus, filho de Davi, sai, o teu pai te chama. Cristo já tinha sido muito claro. Não é que as pessoas tirariam a vida dele, mas ele voluntariamente entregaria. Mas, queridos, aquele que um dia entregou a vida por nós, ele também tinha poder para tomá-la de volta. Sai então Cristo triunfante do sepulcro. É nisso que reside a esperança do ser humano, amados. A nossa esperança se reside no fato que Jesus ressuscitou por cada um de nós. E depois desses eventos, amados, Cristo agora precisa mais uma vez voltar para a presença do Pai. É necessário que o sacrifício seja apresentado a Deus. Cristo tinha que ter a certeza de que o sacrifício que foi feito pelo ser humano foi aceito por Deus Pai. Cristo agora, ele chega até os portais da cidade santa. Chega até os portais do céu. Os anjos, eles reunidos junto com os habitantes não caídos, os portais são abertos, Cristo entra dentro dos céus. Todos agora, e a uma só vez, eles vão louvar e exaltar o nome de Deus e coroá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas então Cristo, com um gesto de mãos, impede que qualquer anjo e qualquer ser o louvasse. Porque antes que Cristo fosse gloriado Rei, ele precisava ter a certeza de que Deus aceitou o sacrifício feito pela humanidade. Cristo então é introduzido diante da presença de Deus Pai. Juntamente com ele estão aquelas pessoas que ressuscitaram no momento em que Cristo ressuscitou. Cristo, ao olhar diretamente para o Pai, ele então diz: meu Pai, cumpri com a minha parte no plano da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, eu só te peço uma coisa: que onde esteja eu, estejam também eles comigo. E o relato diz que agora Deus se levanta do seu trono, vai em direção até o Filho e o abraça. Que Deus agora diz para ele, para o Filho, que o sacrifício pela humanidade foi aceito. Que o ser humano tem uma nova possibilidade de estar na presença de Deus. Queridos, por meio do seu sacrifício, Cristo adquiriu para si o direito de perdoar os nossos pecados e de nos levar para as mansões celestiais. Mas Deus, ele não deixou de ser santo. Deus continua sendo santo da mesma forma que ele era antes. Não bastava que Cristo perdoasse os nossos pecados, era necessário que ele fizesse mais por nós. É por isso que nós cremos na mensagem do santuário, de um Cristo que não apenas passa pelo pátio, mas que ele entra no lugar santo e que entra no lugar santíssimo, para que ele possa de fato nos purificar, para que de fato ele possa aplicar os seus méritos em nosso favor, e para que nós, que hoje somos corrompidos pelo pecado, possamos muito em breve, por meio do poder dele, sermos colocados diante da presença daquele que é santo, santo, santo. Deus não vai deixar de ser santo para que seres imperfeitos possam estar na sua presença.
Ele continuará sendo santo por toda a eternidade. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque Ele está fazendo tudo o que nós precisamos. Ele está operando em nosso favor para que a gente alcance a salvação. Queridos, ao longo das mensagens, nós compreenderemos mais da obra de Jesus por cada um de nós. A obra de Cristo não se encerra nesse momento, amados. Cristo ainda faz muito mais por nós. E nós compreenderemos nos momentos que seguirão, com as mensagens dos próximos mensageiros, que Cristo ainda está exercendo obra em nosso favor. O plano não acabou na cruz, mas ele prossegue para dentro do santuário. É necessário que compreendamos o santuário para compreender de fato a nossa salvação. É necessário que compreendamos não apenas uma parte da obra de Deus, mas a obra de Deus por completo. Uma obra de salvação que opera salvação integral na vida de cada um de nós. Meu desejo para cada um dos irmãos é que possamos, todos nós juntos, possamos constantemente nos relembrar daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Que isso produza em nossos corações o desejo de estar na presença dEle por toda a eternidade. Amém. E que produzindo esse desejo, que a gente possa buscar compreender a obra integral de Deus em nosso favor e que cada vez mais, e somente nós, a esperança e a vontade de estar com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo continue preparando as nossas mentes para as mensagens que se seguirão, para que de fato consigamos compreender essa mensagem por completo e que assim as nossas vidas sejam totalmente transformadas. Que o Espírito Santo continue com cada um de nós, amados, e agora fiquemos com os momentos que se seguirão.